Instantes com Deus. Minutos de fé e esperança na palavra do Reverendo Reginaldo Borges. Deus ouve e responde nossas orações. Texto base. Primeira carta de João 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E, se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as petições que lhe fizemos. Queridos, a oração é o meio pelo qual falamos com Deus, e, mais importante ainda, é a forma como alinhamos nosso coração à vontade dele. Ao longo da Bíblia, encontramos inúmeros exemplos de pessoas que oraram e viram a poderosa mão de Deus agir. Seja em intercessões, orações de arrependimento, petições por cura, proteção ou libertação, vemos que Deus, em sua fidelidade, respondeu a cada um desses clamores. Hoje, vamos refletir sobre como a oração deve ser parte central da nossa vida cristã e como podemos nos encorajar a seguir os princípios bíblicos da oração. O mesmo Deus que ouviu e respondeu a Moisés, Sansão, Elias, Ezequias, Daniel e a igreja primitiva continua a ouvir nossas orações hoje. Que possamos orar com fé, sinceridade e expectativa, sabendo que Deus responde para a sua glória. Deus responde às orações de arrependimento. Comecemos com o exemplo de Moisés e o povo de Israel. Em diversas ocasiões, Moisés intercedeu por Israel quando eles caíram em pecado. No episódio do bezerro de ouro, por exemplo, o povo se desviou de Deus, mas Moisés orou em arrependimento pelo povo, e Deus os perdoou. Esse exemplo nos ensina a importância de orarmos com arrependimento sincero. Quando reconhecemos nossos erros e nos voltamos a Deus em oração, Ele ouve. O Salmo 51. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. A oração de arrependimento nos restaura e nos aproxima do coração de Deus. Deus responde às orações de libertação. Em Juízes 16, vemos a história de Sansão, que, em seu último momento de vida, clamou ao Senhor por força para vencer os filisteus. Mesmo após ter sido capturado e humilhado, Sansão orou a Deus, e o Senhor lhe concedeu força para derrubar os pilares do templo, libertando Israel dos opressores. Deus ouve nossos clamores em momentos de fraqueza e opressão. Quando nos sentimos presos ou sem forças, podemos clamar a Ele, sabendo que nossa ajuda vem do Senhor. Ele é nosso libertador e fonte de poder. Deus responde às orações de milagres. Elias foi um profeta que confiou no poder da oração para realizar grandes milagres. Elias orou para que Deus enviasse fogo do céu, e o Senhor respondeu, consumindo o sacrifício e mostrando a todo o povo de Israel que só Ele é o verdadeiro Deus. Em outro momento, Elias orou para que chovesse após 3 anos de seca, e Deus enviou a chuva em resposta à sua oração. Esses exemplos nos mostram que Deus é capaz de realizar milagres em resposta às nossas orações. Nada é impossível para o Senhor. Quando oramos com fé, crendo no poder de Deus, Ele pode operar maravilhas em nossas vidas e ao nosso redor. Deus responde às orações de cura. O rei Ezequias é um exemplo claro de como Deus responde às orações de cura. Em Isaías 38, lemos que Ezequias ficou gravemente doente e recebeu a notícia de que morreria. Mas Ezequias orou a Deus, pedindo por mais tempo de vida, e o Senhor respondeu sua oração, curando-o e acrescentando mais 15 anos à sua vida. A cura, tanto física quanto emocional, está nas mãos de Deus. Ele é o médico dos médicos e ouve quando clamamos por cura. Muitas vezes, Deus pode curar de forma milagrosa, outras vezes Ele usa médicos e tratamentos, mas sempre podemos confiar que Ele ouve nossas petições de cura. Deus responde às orações de proteção. Daniel é um exemplo de alguém que orou com fé em meio à adversidade e foi protegido por Deus. Quando foi lançado na cova dos leões, Daniel orou e confiou no Senhor. Em Daniel 6, vemos que Deus fechou a boca dos leões e Daniel foi salvo, saindo ileso. Este exemplo nos lembra que, em meio aos perigos e desafios da vida, podemos confiar que Deus nos protege. Ele ouve nossas orações e nos livra do mal. O Salmo 91 nos encoraja, e Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei.
Deus responde às orações coletivas. Por fim, a igreja primitiva, como vimos em Atos 12, orou incessantemente pela libertação de Pedro da prisão. E Deus, em sua fidelidade, enviou um anjo para libertar Pedro de forma sobrenatural. Esse exemplo nos mostra o poder da oração coletiva. Quando a igreja se une em oração, grandes coisas acontecem, e Deus se move. Isso nos chama a sermos uma igreja que ora unida, intercedendo uns pelos outros e crendo que Deus responderá conforme a sua vontade. Queridos, esses exemplos bíblicos nos mostram que Deus é um Deus que ouve e responde às orações de seu povo. Seja em intercessão, oração de arrependimento, pedidos de cura, libertação ou proteção, Deus age quando oramos com fé e de acordo com a sua vontade. Que possamos nos comprometer a orar mais fervorosamente com mais confiança. Lembremos que Deus está atento às nossas petições e responde conforme sua perfeita vontade e para sua glória. Que nossas vidas de oração sejam um reflexo da nossa fé em um Deus que é fiel para ouvir e agir em nosso favor. Amém. Ministração Reverendo Pinho Borges. Locução Fábio Virtual. Você ouviu Instantes com Deus.